Segundou, cheguei, papai! O programa de hoje está recheado de muitos assuntos do futebol potiguar, tem campeonato potiguar, tem Copa do Nordeste e antes de falar com os meus comentaristas, quero mandar um abraço especial para Cecília Matar e também para o Gabriel Gomes, que sempre estão na audiência. Muito boa tarde, Pedro Henrique Brandão e também outro comentarista, Igor Nogueira. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Hildo. Você também que já nos acompanha aqui em mais um Universidade do Esporte. Hoje o meu primeiro de 2023. Olha, fazia tempo, desde o ano passado que eu não vim aqui, viu? Tempo grande, viu? Pois é. E aí a gente vai ter muito assunto aí para falar sobre o futebol estadual, também a estreia do ABC na Copa do Nordeste. Então, tá só começando, viu, gente? Vem com a Universidade do Esporte, porque quem achou que não ia ter o DE hoje, se enganou. Se enganou muito. Boa tarde, Igor Nogueira. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Brandão. Boa tarde para você que nos acompanha em mais um programa da Universidade do Esporte. Como o Pedro bem falou, prazer estar novamente aqui com os amigos, poder fazer esse programa de novo com vocês e com certeza vamos falar aí, pegar esse balanço da última semana do esporte do Rio Grande do Norte em foco maior no futebol. E o primeiro assunto de hoje é Campeonato Potiguar, porque a última semana começou a terceira rodada do Campeonato Potiguar. O América entrou em campo contra o Santa Cruz de Natal na Arena América e venceu por 5-1. E a matéria de hoje é do nosso repórter Hildo Nogueira, então vamos conferir. Tranquilidade. Após o empate no Clássico Rei, o América buscou mais uma vitória dentro de casa para seguir invicto no Campeonato Estadual. E era exatamente essa a expectativa do torcedor presente na Arena América. O alvirrubro teria mais facilidade no confronto contra o Santa Cruz? Eu acho que mais facilidade, porque o América enfrenta o ABC aí, que é um time que vem forte também, e o América tem tudo para ganhar esse jogo. É isso que a gente espera, já que o América ele tem um entrosamento, boa parte do elenco que estava no acesso à Série C permaneceu. O jogo com o ABC foi difícil, mas o ABC também tem um time bem entrosado. E a gente espera que seja isso, né? Venha a vitória, se Deus quiser, e que com uma certa facilidade aí, acredito que sim. Início de jogo, a chuva não atrapalhou o América, que partiu para cima e abriu o placar. Elvinho arriscou de fora da área e fez um golaço, 1-0. Começo bom, jogo tranquilo? Ainda não. O Santa equilibrou as ações e começou a criar chances de gol. Em uma delas, chegou ao empate. Michel Potiguar recebeu dentro da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Bruno Pianissola. 1-1. Antes do intervalo, o time de Leandro Senna voltou a liderar o placar. Norberto fez cruzamento pela esquerda e a bola sobrou limpinha para o alas pernambucano estufar as redes do tricolor. 2-1 América. Já na segunda etapa, veio o terceiro gol. De novo Norberto, jogou na área e Edson Silva cabeceou para o fundo do gol. 3-1, e o clima foi abrindo para o torcedor americano. O tricolor de Natal teve a oportunidade de diminuir em cobrança de pênalti, mas Michel Potiguar chutou na trave e mandou para longe as chances do Santa no jogo. O América aproveitou e fechou a goleada. Frank marcou um golaço em batida colocada. Logo depois, ele completou o rebote no chute do estreante Lucas Dias para fechar o placar. Em tarde de tempestade e chuva de gols, o América goleia por 5-1 Santa Cruz de Natal e assume temporariamente a primeira colocação do Grupo B da competição. Além disso, os comandados de Leandro Senna seguem invictos na temporada de 2023 dentro dos seus domínios. Acredito que a gente tem que seguir o planejamento, né? Nenhuma equipe no início da temporada ela vai estar redonda, como estava no ano passado. Então a gente tem um planejamento, né? A diretoria nos dá total condição de trabalho. Então a gente tem que seguir, né, o nosso planejamento de, a cada jogo, fazer desses jogos finais, né, para que a gente consiga aí os resultados que têm sido interessantes. De vitória em vitória, o América vai seguindo seu planejamento dentro da temporada. Leandro Senna sabe que atuações como essa são importantes para que o alvirrubro siga aproveitando o bom clima. Foi a vitória do América sobre o Santa Cruz de Natal por 5-1 na Arena América. E eu queria falar com vocês, né? Como analisar esse começo de ano do América? Tá com 3 jogos no Campeonato Potiguar, venceu 2, empatou 1. O time tá ajustado, Pedro Henrique Brandão? Eu acredito que ainda é início de temporada, a gente ainda precisa
acompanhar mais a evolução. Acho que o América não está jogando nem próximo do que terminou ano passado, mas a gente percebe uma evolução jogo após jogo. Embora o clássico tenha sido muito abaixo do esperado, né, muito abaixo das expectativas, mas eu acho que, principalmente esse jogo contra o Santa Cruz, demonstrou que pode mostrar superioridade em relação a esses times de menor orçamento do estado. É um campeonato potiguar também um pouco atípico, né, Marcos Vinícius? Porque pela primeira vez, né, em alguns anos, aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, a gente vê uma disparidade tão grande entre ABC e América e o outro bloco, né, os outros times ali da competição. Alecrim, Santa Cruz, próprio Força e Luz, aí, são times que estão bastante abaixo do nível que a gente vê de ABC e América, tanto de investimento quanto mesmo nível esportivo, né? Potiguar de Mossoró ainda demonstrou alguma coisinha nos primeiros jogos, mas depois caiu de rendimento. O Potiguar de Currais Novos também. Então acho que é um campeonato que tem esse abismo. Mas o América tem demonstrado evolução, jogo após jogo tem evoluído. Precisa manter isso, manter a evolução, e aí sim, nas fases finais desse primeiro turno, aí eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que vai ser o América, pelo menos nesse primeiro semestre. A gente lembra que esse time vai mudar muito, né, muito provavelmente, para a disputa lá da Série C, a partir de abril. Mas por enquanto, esse é o América que a gente está vendo em campo, um América que está evoluindo aos poucos, retomando o ritmo de jogo, e que, vez ou outra, ainda demonstra um pouquinho de falha na ideia de jogo. O Leandro Senna é um treinador que tem por costume gostar da bola, e a gente não está conseguindo ver isso com tanta constância, pelo menos nesses primeiros 3 jogos. É uma amostragem muito pequena, né? A gente tem uma amostra muito pequena ainda. Tem os jogos da pré-Copa do Nordeste também, mas dentro do que a gente já viu do América no ano, pelo menos não está sofrendo gols, né? Então acho que esse fator é interessante para o início de temporada mais tranquilo, vamos dizer assim, ainda que o clássico tenha deixado realmente uma mancha. Mas falando do jogo contra o Santa Cruz, eu gostei do desempenho e acho que foi bom. E parabenizar também, Hildo, sua estreia no VT, viu? A equipe que esteve lá na Arena América, né? Diogo também estava fazendo as imagens. Uma chuva grande, viu? Pois é, exatamente. Esse eu acho que é até o próximo assunto que você vai puxar depois do comentário de Hildo, mas choveu uma barbaridade lá, inclusive no pessoal da imprensa, viu? Isso mesmo, viu? E Hildo, você acompanhou de perto lá o jogo. O que você pode analisar desse América nesse começo de temporada? Ainda mais no jogo contra o Santa Cruz, mais uma goleada. Então, o que você pode falar um pouquinho desse América em 2023? Marcos, focando nesse jogo, a gente viu a equipe do América ainda, claro, mostrando algumas deficiências e não mostrando, como o Pedro bem falou, o ritmo que teve no ano passado. É uma América que, claro, goleou por 5-1, teve seus méritos, assim como foi na estreia contra o Potiguar de Currais Novos, mas foi com a equipe que em algum momento pareceu desligada do jogo, deu algum espaço, principalmente no meio de campo, e acaba não sofrendo tanto porque as equipes do interior, ou mesmo Santa Cruz de Natal, né, são as equipes menores do campeonato, elas não estão mostrando tanta qualidade nessa temporada para fazer frente a ABC e América. Acho que a ABC e a América tem uma disparidade muito grande esse ano, salvo o Potiguar de Mossoró, talvez, um Potiguar de Currais Novos que eu vejo uma equipe também que tem condições de melhorar no campeonato, mas a ABC e a América estão com uma disparidade grande e acho que o América tem que melhorar sim, né? A base do ano passado, isso é importante para retomar o ritmo, mas com certeza para frente vai precisar de algumas novas contratações para esse time poder dar um salto na temporada. E nem só de alegrias vive o Sul-Americano, aí também o América, porque, como o Pedro falou, choveu muito na Arena América e aconteceram alguns problemas que o Corpo de Bombeiros teve que entrar para intervir, né? Como choveu muito, lá não tinha as condições necessárias para haver uma transmissão esportiva, o Corpo de Bombeiros teve que interditar o estádio ou mais a parte da imprensa, e quem falou mais sobre isso foi o promotor, deixa eu até pegar o nome do promotor Luiz aqui. Eduardo Marinho. Isso, Luiz Eduardo Marinho, que falou com a FNF e pediu a interdição do estádio. Então vamos ouvir o promotor Luiz Eduardo Marinho. Com relação ao ocorrido no jogo América e Santa Cruz, o Ministério Público tomou conhecimento, imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros para averiguar a situação. De fato, se concretizou o que havia sido informado. Aquela estrutura provisória onde estava destinada aos cronistas esportivos não possuía a RT, que é a autorização assinada por um engenheiro técnico
para que realmente possa ser habitado aquele local lá. Razão pela qual, no primeiro momento, o Corpo de Bombeiros interditou a área e, a partir de um relatório circunstanciado, este representante do Ministério Público optou pela recomendação à federação, que inclusive o presidente da federação já adiantou que será acatada no sentido de interditar a Arena do América até que o Corpo de Bombeiros faça nova vistoria, determine as obras necessárias para a ampliação daquele espaço e, a partir daí, se possa realmente voltar a ter jogos oficiais naquele local. Aí, ó, a fala do Luiz Marinho, que solicitou a FNF para a interdição do estádio da Arena América, e o América já publicou algumas coisas hoje de como está o andamento das obras na Arena América para ter mais condições de transmissões esportivas no estádio. Complicado, né, para essa situação? É uma situação difícil, Marcos Vinícius, porque eu acho que algumas questões ainda precisam ser respondidas, embora esse vídeo é do dia do ocorrido, ou no dia seguinte do ocorrido. De lá para cá, a federação já acatou a recomendação do Ministério Público. A Arena América realmente foi interditada para receber jogos lá. A Alecrim América ia ser lá, só que a FNF, como interditou o estádio... Alecrim América, na verdade, o mando é do Alecrim e ele pediu o mando lá no Barretão, né? Então vai acontecer lá no Barretão. Talvez o próximo jogo, né, do América como mandante possa ser lá se daqui para lá tudo estiver pronto. Né, isso, exatamente. E aí o promotor Luiz Eduardo Marinho é o responsável pelo Estatuto do Torcedor aqui no Rio Grande do Norte. Então é ele quem fica incumbido aí de fiscalizar esse tipo de situação. E aí eu acho que pelo menos duas questões a gente precisa ainda apurar. Por que o Corpo de Bombeiros aprovou o laudo, né, como aprovou? Já era um assunto entre a imprensa muito falado, muito batido. Todo mundo sempre disse, olha, se chover aqui não tem condição de fazer jogo, não tem condição de fazer a transmissão. E por que demorou tanto a decisão dos militares lá do Corpo de Bombeiros presentes no estádio em tomar a decisão na interdição? Porque chovia desde antes do apito inicial, as equipes de rádio que foram para o local se posicionaram para fazer a transmissão e só lá por volta dos 30 minutos do primeiro tempo é que houve realmente a decisão por parte do Corpo de Bombeiros de interdição. Poderia ter acontecido, vocês viram as imagens aí que a gente veiculou, poderia ter acontecido um acidente grave. Algumas pessoas ali poderiam ter sofrido choque. Água e energia elétrica não combinam. Eu não preciso ser engenheiro elétrico para estar falando isso aqui. Então, é o seguinte, essas duas questões precisam ser respondidas. Por que o Corpo de Bombeiros liberou um laudo onde não havia condições técnicas para a prática ali das transmissões e depois por que houve tanta demora em interditar o local onde as transmissões aconteciam, mesmo debaixo de tanta água, com todos os equipamentos praticamente molhados e com a fiação elétrica completamente exposta naqueles tubos de andaime que vocês viram ali. São duas questões muito sérias e que a gente tem que ter mais seriedade para analisar, porque a gente lembra, até poucos dias antes do campeonato começar, a Arena América não reunia nem os laudos do Corpo do Bombeiro, nem da Vigilância Sanitária e nem da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi e se adiantou ao liberar o estádio. Daí vieram os laudos da Vigilância e também da Polícia Militar. Ou seja, alguém errou e errou muito feio e deu a sorte de não ter acontecido uma tragédia. E eu estava lá no jogo entre Santa Cruz e América e viu que não tinha condições nenhuma, né, de conseguir transmitir um jogo. Você ainda conseguiu fazer o VT, mesmo depois de muito sofrimento, ter que proteger câmera, ter que fazer VT, Isso. tem que fazer uma passagem no meio de uma chuva, né? Complicado, né, Hildo? Isso foi um pouco complicado para a gente fazer esse VT e também, assim, principalmente para quem estava fazendo a transmissão, né, por rádio, por TV, lá da Arena América. Realmente não reunia condições nenhuma ali de transmissão, a chuva deixou isso mais escancarado ainda e agora a gente aguarda, né, que o América, os órgãos competentes só liberem realmente o estádio quando reunir todas as condições de segurança, porque tanto é para a imprensa, tanto é para os torcedores e para o próprio clube mesmo, que precisa que tudo esteja correto ali para não ter problemas maiores depois, porque a gente agora está tentando alertar isso, condições de trabalho, por questão de segurança. Depois pode ser uma coisa muito pior que venha acontecer e a gente, claro, não vai querer noticiar isso. Agora tem a imagem aí, né, que a gente recebeu da assessoria do América já das cabines novas sendo instaladas, né? Talvez aí a produção consiga, na volta do intervalo, a gente pode até colocar
também para colocar o outro lado, né, gente? Mostrar como é que tá agora. O América está tentando se adequar às exigências e possibilitar condições de trabalho seguras para o pessoal da imprensa. Então, até para mostrar o outro lado, a gente precisa também trazer isso aqui. E ainda falando do Campeonato Potiguar, né, teve ainda 3 jogos que movimentaram a terceira rodada. O ABC venceu o Globo lá no Barretão por 3-0. O Alecrim empatou em 0-0 com o Força e Luz. E o Potiguar de Currais Novos e o Potiguar de Mossoró ficaram no 1-1 nesse duelo, nesse clássico aí do interior do nosso estado. E você pode conferir como é que tá a tabela nesse momento após esses jogos da terceira rodada. Tá aí, ó, no grupo B, o América lidera com 7 pontos, seguido de Potiguar de Mossoró com 6, o Globo com 2 e o Força e Luz com 1 ponto conquistado. Temos a tabela do grupo A também, produção? Pode colocar na tela rapidinho pra gente falar do grupo A. No grupo A, quem lidera o ABC com 7 pontos, o Potiguar de Currais Novos tem 4, mas vale falar que o Santa Cruz venceu o Força e Luz por 3-2 e assume a segunda colocação. Então, em terceiro vem o Potiguar de Currais Novos com 4 e na última colocação o Alecrim com apenas 2 pontos conquistados. É assim a situação do Campeonato Potiguar nesse momento. Algum comentário, Hildo, sobre após essa terceira rodada do Campeonato Potiguar, com esses clubes aí brigando por uma vaga na semifinal? Sim, Marcos, é uma classificação que reforça a superioridade da ABC e América, lideram seus grupos de maneira invicta, né? E talvez só não estão com 100% de aproveitamento porque já se enfrentaram. É interessante ver o Potiguar de Currais Novos reagindo após um começo ruim, né? Uma goleada que sofreu para o América. Já vai mostrando seu poder de reação, conseguiu vencer dentro de casa. Agora um empate em Mossoró, que é sempre muito difícil jogar contra o Potiguar. E um Potiguar também que a gente criou muita expectativa, o Potiguar de Mossoró, e que quinta-feira a gente vai ter a oportunidade de ver contra o ABC lá no Frasqueirão, um jogo inclusive que a Universidade do Esporte vai estar cobrindo também, né? Então é isso, são duas equipes aí que me chamam mais atenção, fora os dois grandes da capital, e vejo o Alecrim e o Força e Luz com dificuldades aí para permanecer, pelo que a gente viu até agora. Pedro Henrique Brandão. Exatamente, eu acho que a briga pelo rebaixamento já fica definida ali entre Alecrim e Força e Luz realmente, com essa derrota que acabou de acontecer, né? Força e Luz vai se colocando como seríssimo candidato ao descenso. Já na parte da classificação, ABC e América me parece que vão fazer uma classificação com muita naturalidade, né? E aí a briga vai ser realmente entre Potiguar de Mossoró, o Potiguar de Currais Novos e aí correndo por fora agora, né? Que até conseguiu uma vitória, o Santa Cruz de Natal também vai aí tentando almejar essa classificação em segundo do grupo. Tudo vai depender, claro, dos próximos confrontos. O Hildo já adiantou aqui, o ABC pega o Potiguar de Mossoró no meio da semana, né? E tem outros confrontos interessantes também para a gente curtir na sequência da competição que vão definir isso aí. É um campeonato que aos poucos vai engrenando, porque eu vou ser bem honesto com você, até os jogos do meio da semana passada eu estava bastante desanimado com as segundas forças, vamos dizer assim, do campeonato. A ABC e a América estavam fazendo o que se esperava mesmo, mas os outros times aí, uma distância absurda, né? Vamos esperar que o pessoal aí se anime para fazer um campeonato potiguar em 2023 melhor que em 2022, mas vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de quê? Copa do Nordeste, o ABC estreou contra o Sport e não foi tão bem lá na Ilha do Retiro, em Recife. Daqui a pouco a gente fala sobre Copa do Nordeste. Então, chama o intervalo aí, Cecília Batalha. Olha, já estamos de volta. A resenha que tava boa, né? Pedro Henrique Brandão e Nogueira estavam gostando da resenha aqui no intervalo, né? Não, rapaz, é porque eu olhei ali no retorno rapidinho, tá? Eu e Hilda aqui, a gente tá parecendo duas canetas Bic, sabe? Eu azul e ele vermelho, sabe? Só que aí não é uma Bic, né, velho? Não, eu não sei, bro. A gente tá um pouquinho acima do peso, é duas canetas piloto. Vamos seguir o jogo aqui, porque essa resenha aqui é demais, viu? Vamos falar ainda de Arena América, né? Porque a gente falou sobre a situação da Arena América antes do intervalo. Nossa produção conseguiu as imagens, vai colocar na tela para vocês verem como é que está o estado de hoje da Arena América. Tá aí meus comentaristas para vocês comentarem em cima sobre essa reforma que aconteceu na Arena América, né? Eu acho que é legal o registro, né? Até para trazer o outro lado da história. A América está se movimentando aí para trazer condições seguras de trabalho para a imprensa e a gente só tem a agradecer mesmo. E celebrar porque não aconteceu nada pior, né, gente? Então, serão tomadas aí as providências, o América se movimenta nesse sentido e é isso mesmo que a gente espera.
Tomara que em breve o estádio esteja liberado para que a gente faça as transmissões, para que o América jogue na sua casa e que a gente possa desempenhar o nosso trabalho de forma segura. Então é só para registrar isso mesmo e também parabenizar de certa forma o América, ainda que tardiamente, mas está tomando a atitude correta, e parabenizar a produção também, né, que conseguiu isso, a imagem rapidinho. aí, né, o comentarista aqui jogar na fogueira, mas se virou rápido, Isso desenrolada mesmo. toda. Demais, viu, Pedro Henrique Brandão? Eu adiantei um pouquinho o assunto, mas ainda falando de Campeonato Potiguar, o ABC entrou em campo contra o Globo no Barretão, venceu por 3-0 e o Fernando Marchiori analisou a vitória fora de casa pelo Campeonato Potiguar. Vamos conferir. Acho que um pouco de ansiedade no primeiro tempo, né? Um pouco dessa concentração, dessa ansiedade, de alguns gestos técnicos, né? Nos precipitando, ora, né? Confundimos um pouco, né? Uma aceleração com pressa e aí acabamos, né? Errando em alguns momentos. Mas tudo dentro de uma normalidade. Voltamos, né? Diferente. Mesmo assim, no primeiro tempo tivemos todo o controle, né? Faltou melhor uma circulação, os confrontos, essa bola na área, penúltimo, último movimento, termos, né, a paciência maior para algumas coisas. No segundo tempo acertamos isso, mesmo com isso, são jogadores qualificados, que entendem a situação, né? Hoje queria muito dar esse jogo para o Alain por conta, né, de 8, 9 meses parado, ele vem numa evolução, então era importante ele também voltar a se readaptar com 90 minutos, né? Então tudo isso aí a gente vem preparando, estudando e acabamos, né, tendo a felicidade. Tá aí a vitória do ABC e também a análise do Fernando Marchiori sobre essa vitória fora de casa lá no Barretão por 3-0. O ABC que nesse jogo aí rodou um pouco o elenco e o Marchiori viu algumas peças jogando 90 minutos para conseguir ver se vai aproveitar esses jogadores para essa temporada, né, Pedro? Pois é, foi interessante, foi um teste interessante pelo lado do ABC, né? Pelo lado do Globo, realmente, é mais uma dessas equipes que eu critico. Acho que tem uma distância muito grande ali para o que a gente acha que é razoável. Mas, assim, não agrediu o ABC em nenhum momento, tomou 3-0 dentro de casa muito naturalmente, assim, muito fácil. Não criou realmente resistências. O ponto positivo desse jogo é realmente esse teste que o Fernando Marchiori pôde fazer e também a volta do Alan Dias em grande estilo, finalmente, depois de quase 9 meses aí fora, 287 dias, algum dos nossos repórteres levantou esse número aí, eu não vou lembrar agora quem foi para dar os créditos. Cecília Batalha, eu acho, isso mesmo. Foi Cecília? Foi isso Cecília? Mesmo. Ela conseguiu esse número, a última vez que foi titular foi contra o América, no dia da lesão. Exatamente. E antes disso, enfrentou o Potiguar de Mossoró, lá em Mossoró, e também foi titular e atuou em 90 minutos. Pronto. Então tá aí o registro. 287 dias é dia, viu? É. Muito tempo. Mas ele consegue voltar, parece que vai agora desempenhar um bom futebol novamente e já volta com 3 gols. É importante para ele individualmente e eu acho que é importante para o grupo, para o Fernando Marchiori também, que cria uma nova alternativa como centroavante. O Alan Dias, a gente lembra, é um jogador de meio campo, mas jogou como centroavante, ainda que em pese a defesa muito frágil do Globo, mas fez 3 gols. Eu não faria, então... o meu argumento é esse. Eu não posso julgar se eu não faço. Isso mesmo. A Cecília Bacalhau aqui, né, acreditou realmente quem fez esse levantamento. E foi o Gabriel Gomes, viu, Pedro Henrique Brandão? Então, tá aqui acreditando no seu amigo de UDR. Um levantamento amoroso. Ei, não sei não, viu? Números do amor, exclamação. Exclamação. Mas, Hildo, o que preocupa no ABC é que mesmo o Pedro falando que conseguiu fazer os 3 gols, o Globo não ofereceu tanta dificuldade assim, mas no primeiro tempo o ABC não jogou tão bem assim e ficou num 0-0, mesmo com o Globo não tão bom assim dentro de casa, né, Hildo? Marcos, de certa forma também foi uma vitória protocolar do ABC, né? Eu fiquei realmente surpreso quando vi na primeira etapa o ABC não conseguindo abrir o placar. Já conhecia o elenco do ABC, óbvio, vi também que o Globo teve uma dificuldade na formação do seu elenco, conta com um elenco muito jovem e não está realmente correspondendo às expectativas, se é que a gente tinha as expectativas do Globo nessa competição. A ABC, de algum momento, em alguns jogos, né, contra o América também, o jogo que a gente vai falar daqui a pouco, teve dificuldades na criação, mas no segundo tempo a qualidade técnica maior fez com que fizesse uma grande vantagem, né, os 3-0, e realmente o que conta mais nessa partida é o Alan Dias aí voltando bem, marcando seus 3 gols, né, e numa função realmente, como o Pedro Henrique falou, uma função que ele está aprendendo a desempenhar e o ABC pode ter essa necessidade até nesse campeonato estadual,
porque o Felipe Garcia não vem fazendo boas atuações e o Alan Dias mostrou que pode ser uma alternativa a ele. Como eu falei no primeiro bloco, a ABC lidera o grupo A com 7 pontos e aí está começando bem no Campeonato Potiguar, mas na Copa do Nordeste, que é o assunto de agora, né, que a gente vai falar, não estreou tão bem assim, perdeu para o Sport na Ilha do Retiro por 3-0, não conseguiu ir tão bem assim e começa mal na Copa do Nordeste e o do Nogueira. Pois é, 2-0, né? 2-0 o ABC acabou sendo derrotado pelo Sport e a gente comentava, inclusive nos programas pré-jogo, que já esperava uma postura um pouco mais defensiva, né? Uma postura um pouco mais reativa da equipe do ABC, como já é uma marca do Fernando Marchiori nos jogos fora de casa, principalmente naqueles jogos, os últimos jogos da reta final da Série C. O ABC enfrentava uma equipe mais qualificada, com nomes mais experientes, né? Com um investimento maior e fora de casa, lá na Ilha do Retiro, onde o Sport costuma ser muito forte. Era um jogo que o ABC tinha estratégia clara no primeiro tempo, até que conseguiu segurar bem, não deu muita chance de gol ao Sport, mas faltou criar também. Na segunda etapa, a partir do momento que toma o primeiro gol, o ABC parece ficar sem alternativas, não tem tanto a sua parte ofensiva sendo bem explorada, acaba perdendo de maneira justa e deixando um sinal de alerta para o torcedor. O ABC vai precisar demais em jogos mais importantes e na sequência da temporada, principalmente na sua fase ofensiva, para ter sucesso nas competições que vem por aí, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. E o nosso repórter Gabriel Leite esteve presente lá em Recife, acompanhou a partida e falou um pouquinho também com o técnico Fernando Marchiori após a derrota em Recife para o Sport por 2-0. Vamos conferir. Olá para vocês que estão aí no estúdio da TVU. Final de jogo aqui na Ilha do Retiro, o ABC perdeu por 2-0 para a equipe do Sport na estreia da Copa do Nordeste. O alvinegro pecou no sistema defensivo e tomou 2 gols por vacilos. Fernando Marchiori analisou o desempenho da equipe alvinegra aqui na Ilha do Retiro. São equipes qualificadas, né? É equipe bem qualificada, os detalhes, né? Nós nós pecamos, tivemos infelicidade em 2 detalhes. É ali que não pode ter nem meio, que é o que a gente sempre fala, né? Então, contra a equipe que tem atletas qualificados, você não pode vacilar, né, os 90 minutos. Então, tivemos ali 2 infelicidades, onde foi o diferencial do jogo. Não temos que pensar para frente. Acho que na Copa do Nordeste, sim, né? Você pegar um adversário desse calibre aqui, nós se portamos muito bem. Né? Tivemos, né, o controle ali em muitos momentos do jogo, abrindo com 3, eles, né, não conseguindo nos pressionar, nós temos a circulação da bola, gerando confronto pelos lados, né? Então acho que acredito eu que isso aí é o normal mesmo, que nós vamos enfrentar para a Série B, sabíamos que é isso. Então não tem jogo fácil, né? Então temos que ir nos qualificando cada vez mais, evoluindo, melhorando, para que a gente possa, como eu falei, minimizarmos, né, os vacilos, que hoje nós tivemos 2 infelicidades e essas 2 infelicidades nos custou a derrota, né? Mas temos que estar ligado. Pedro Henrique Brandão, o ABC não começa tão bem na Copa do Nordeste, mas é importante confrontos assim para o ABC saber mais ou menos como é que é o nível do elenco, porque é uma competição bem mais complicada que o Campeonato Potiguar, né? Rapaz, primeiro destacar, né, a presença de Gabriel Leite na Ilha do Retiro, né, lá no Recife. Diriam os mais bairristas pernambucanos, uma presença internacional, né, além fronteiras aí. Mas parabenizar ele pelo trabalho, foi lá fotografar também, fez aí o stand-up, né, a reportagem pra gente, né, muito legal. Agora, o Fernando Marchiori tá na dele ali, falou que foi 2 vacilos, que não sei o que e tal. Eu discordo do professor Fernando Marchiori, porque não foi esse o jogo que eu assisti. O que eu assisti foi um ABC extremamente tímido, jogando de forma extremamente defensiva e tentando explorar uma bola, um erro do adversário. E aí eu acho que esse pensamento, que essa ideia de jogo para a Copa do Nordeste, principalmente para o desafio que se aproxima, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, não vai dar certo, Marcos Vinícius. O torcedor do ABC, acho que já liga assim o sinal de alerta, ainda que a gente esteja só no começo da temporada. Dá para fazer essa observação, dá para fazer a observação que o Sport é um dos favoritos, inclusive ao título da Copa do Nordeste, mas não dá para deixar de observar a falta de vontade de vencer que o ABC teve na Ilha do Retiro. Eu acho que é muito, muito perigoso que um time vá visitar um adversário, mesmo que favorito, mesmo que mais forte, sem tanta vontade de vencer como a gente assistiu o ABC no sábado à noite. O torcedor do ABC, eu tenho certeza, se esperava algum embalo de sábado à noite, não teve nenhum. Acho que a derrota foi muito sentida e não foi só em 2 vacilos, não. O segundo tempo foi todinho
do Sport, o placar poderia ter sido até maior do que os 2-0. A destacar também dessa partida os distúrbios fora do campo, né, ali no entorno da Ilha do Retiro, né, e aí a imprensa pernambucana já está repercutindo muito isso. Não só a briga também, mas com uma ação também dos policiais em Recife. Exatamente, era isso que eu ia falar. A operação da polícia é uma operação desastrosa que conduziu a torcida do Sport para frente da sede do Náutico, isso mesmo. Né? Encurralou também a torcida do ABC que marchava junto com a torcida do Náutico para a Ilha do Retiro, por uma via que não é a de costume de condução das torcidas organizadas lá no Recife. Enfim, uma operação desastrosa da polícia pernambucana que acabou aí com 2 pessoas internadas no hospital, a depredação de um carro também de torcedores aqui natalenses que foram até o Recife, enfim, muitos distúrbios que aconteceram no entorno da ilha, num jogo que a gente sabe da rivalidade das 2 torcidas organizadas, mas que não era para tudo isso. Afinal de contas, a torcida do ABC esteve presente no Recife com cerca de 100, 150 torcedores. É muito fácil que uma tropa de choque conduza e controle 150 pessoas. Acho que alguma coisa aconteceu de errado lá e tem de ser apurado isso também. Isso mesmo, tá aí a análise do Pedro Henrique Brandão. E o nosso programa está chegando ao fim, nosso segundo programa do ano. Pedro Henrique Brandão e Nogueira, muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau, Hildo. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, tchau também pra você. Tchau, tchau, Pedro Brandão. Valeu. Tchau, tchau pra você aí que nos acompanhou em mais uma Universidade do Esporte, né? Prazer estar sempre com os amigos, com a nossa audiência. Até a próxima. Tchau, tchau, Pedro. É isso aí. Tchau, Marcos. Assim, só destacar, é o primeiro programa que eu participo no ano, então eu sei que vocês devem ter feito o registro na semana passada, mas também registrar o início de ano, final de ano e início de ano muito triste para o futebol brasileiro. Perdemos aí 2 figuras imensas do futebol. Primeiro o Rei Pelé no finalzinho do ano passado, depois o Roberto Dinamite também no início desse ano. Então, um início de 2023 extremamente triste para o futebol brasileiro, mas que, claro, vão ficar aí os legados dos 2 cracaços de bola que foram tanto o Rei Pelé quanto o Roberto Dinamite, 2 ídolos extremos do nosso futebol, então eu precisava fazer o registro aqui. Até a semana que vem, se assim for do interesse da produção, meu amigo. Abraço a todos, até segunda-feira que vem. Abraço, Pedro Henrique Brandão, também, né? Deixar também registrar nosso grande bola de prata, o Alberi também, que nos deixou. Exatamente. Então, vários ídolos do futebol brasileiro aí nos deixando em 2022 e também em 2023. Amanhã você pode conferir mais informações sobre o futebol local e também o futebol nacional no Boletim UDE às 4 horas da tarde. Então, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima semana e valeu, papai! Tamo junto, viu?